Como joga o Pittsburgh Steelers? Chegamos aqui ao último time, né, da AFC North, né, e outro time que teve um resultado muito surpreendente na temporada passada, né, os Steelers com o Mike Tomlin nunca tiveram uma temporada negativa, mas o pessoal esperava que, assim, esse seria o ano, né, porque, assim, o time estava muito ruim ofensivamente, as armas não estavam lá, não estavam encaixando, e realmente, assim, parecia que não ia dar, mas mesmo assim eles conseguiram dar um jeito de ter 10 vitórias. É honestamente um pouco assustador o que o Mike Tomlin consegue fazer. Assim, ele consegue tirar umas vitórias muito surpreendentes de vários times fortes. Então, assim, os Steelers chegam mais uma vez aqui para a temporada sem muitas expectativas, mas eu acredito que o ataque vai passar por uma renovação e vai ser bem diferente do que a gente viu nos últimos anos, tá? Para bem ou para o mal, então assim, vai ser um pouco difícil analisar isso, mas assim, a gente que tem pontos positivos e negativos nessa reforma, mas eu acredito que a defesa vai ter uma certa continuidade aí, e enfim, assim, é uma agenda muito difícil que eles têm. Eles vão ter, assim, um calendário dificílimo de jogos, mas, cara, com o Mike Tomlin é difícil de se... é um pouco difícil de se duvidar, né? Mas, enfim, o que tem de diferente nesses Steelers para 2024? Né? A gente tem a troca, como já mencionei, a gente teve várias mudanças no ataque, começando pelo coordenador ofensivo e play caller, né? O Matt Canada saiu no meio da temporada passada e a gente teve um interino ali terminando a temporada, e agora foi feita a contratação do Arthur Smith, que era técnico dos Falcons. Eu falei bem mal dele lá nos Falcons e agora ele vem para voltar a ser coordenador ofensivo do Pittsburgh Steelers. Assim, ele tem uma filosofia um pouco diferente, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que a gente também teve foi uma troca de QB, né? O Kenny Pickett e o Mason Rudolph, né? Foram os dois caras que jogaram ali pelos Steelers mais nessa temporada. E agora, assim, a gente tem dois QBs novos ali nesse elenco, um sendo o Russell Wilson, o outro sendo o Justin Fields, né? Eles estão, entre aspas, batalhando, mas a expectativa é que a vaga seja do Russell Wilson, pelo menos pro começo da temporada, tá? Fora isso, né, eles têm a saída do Kenny Pickett, do Diontae Johnson, né? O Kenny Pickett sim saiu, mas assim, já tinha comentado dele. O Diontae Johnson vaza, chega o Van Jefferson, né, para ser, de certa forma, né, uma reposição, apesar de ser um downgrade. Tem a saída de vários membros ali da OL, principalmente o Mason Cole, que era o center que participou de todos os snaps do time, e assim, tem a chegada de dois caras no draft que vão ser titulares, né? O Zach Frazier para center e o Troy Foltano para right tackle, né? E assim, fora isso, também no draft eles trouxeram o Roman Wilson, que pode ser uma boa adição para o slot. Tem o Mason McCormick, que reserva aí para guard, mas assim, eu gosto muito dele, pode ser uma opção aí caso alguém se lesione. Na parte defensiva, eles trazem na free agency o Patrick Quinn, né, inclusive do rival Baltimore Ravens, o Dante Jackson e o Deshaun Elliott, que são dois membros de secundária, e também trazem o Peyton Wilson, né, como jogadores calouros relevantes aí, né, para dessa última classe, tá? De perdas não teve muitas, assim, perdeu o Patrick Peterson, que já estava bem velho, assim, já não era dos melhores, então, assim, não deve ser uma perda muito grande, não, apesar dele ser um cara super talentoso, meio que já deu a época dele, né? Enfim, comentando sobre esse ataque e defesa, né, o esquema que vai ser utilizado. Com o Arthur Smith a gente vai ter um pouco de mudança do que a gente tem falado ultimamente sobre 11 personnel, todo mundo usando muito 11 personnel. O Arthur Smith é um dos caras que menos usa 3 wide receivers em campo na NFL inteira, né? Ele não usava quando era coordenador dos Titans, ele não usou quando ele era head coach e play caller dos Falcons, e eu acredito que ele não vai usar também muito aqui com os Steelers, tá? Então a gente vai ver bastante 12 personnel, ou seja, 2 tight ends em campo,
né? Uma equipe assim que corre bastante com o comitê, usa play action bastante também, muito passe no meio, e enfim, aí tem algumas questões sobre isso que talvez um ou outro vão ter que se adaptar, principalmente na relação com o Russell Wilson, mas enfim, vou comentar sobre isso quando a gente passar para parte dos QBs, tá? Assim, não é um ataque que chama muita atenção, né? Não é melhor dos mundos ali com relação a ataques explosivos ou, enfim, que exploram muito o fundo do campo. Mas em Tennessee funcionou. Em Atlanta não funcionou, mas assim, não tinha QB também. Vamos ver se para Pittsburgh esse experimento funciona aí com a chegada do Arthur Smith. Na defesa, né, a gente já sabe, Mike Tomlin tá há décadas lá, é o dono dessa defesa. Esse 3-4 de agressivaço de sempre, com muita blitz, com assim, os outside linebackers quase sempre indo atrás do QB. E assim, é um time muito enjoado de se jogar contra, sempre a defesa é muito chata, e não deve ser diferente esse ano, tá? Uma coisa interessante é que eles usam pouco níquel, né? Se não me engano, foram 30%, 32% de snaps em níquel, e assim, mostra muito bem essa questão da agressividade desse time. Então, você vai ver normalmente o 4-3 como assim a base, de 4-3, desculpa, 3-4 como a base dessa defesa, tá? Beleza, vamos para pro nosso quadrinho, partiu? Tamo aí, chegamos com nosso quadrinho aqui para poder falar um pouco melhor desse time, como esse time funciona, tá? Então a gente tem aqui uma formação em shotgun, né, com três recebedores espalhados pelo campo e um tight end aqui, tá? Como eu disse, né, o nosso queridíssimo Arthur Smith usa muito 12 personnel, então a gente vai ver que, deixa eu pegar meu paninho aqui, a gente vai ver que normalmente isso aqui, esse recebedor Y aqui, ele vai ser esse recebedor Y aqui, ele vai ser um tight end também, e assim, provavelmente vai ser o Pat Freiermuth aqui, né, que é o tight end mais recebedor desse time. E aqui a gente vai ter um cara mais para bloquear, mas que também vai sair para recepção, né, que é o Darnell Washington muito provavelmente. Tá? Então a gente vai ver muito isso aqui em campo, e eu acho que faz sentido dado o pessoal, assim, o personnel literalmente que esse time tem. Tá? Então assim, eu acho que eles têm bastante talento para tight end e pouco talento para wide receiver, entendeu? Então, assim, mas beleza, vamos voltar um pouco, vamos falar do QB, né? A gente vai ter muito provavelmente o Russell Wilson aqui, e eu queria pontuar uma coisa que, assim, eu como um especialista em Russell Wilson, né, por ter passado mais de década vendo ele, torcendo por ele e conhecendo ele melhor, eu acredito que, assim, o Russell Wilson tem muitos problemas em passar a bola no meio do campo, nessa área aqui, né? Entre os hashes e tal. O problema é que o Sr. Arthur Smith gosta muito de passar a bola no meio do campo. Então a gente tem, assim, um play caller contra um QB e eles têm diferenças criativas aqui. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito, muito ligado para esse ano. Porque se o Russell Wilson for forçado a passar muita bola pelo meio, eu acredito que vai dar ruim, tá? Mas, assim, no mínimo ele vai ter que, assim, ter um trabalho bem grande de adaptação nesse sentido. E, assim, digo mesmo pro Justin Fields, tá? Que também não era o melhor passador do mundo no meio, tá? Na verdade, não era o melhor passador do mundo em basicamente nada. Mas, enfim, aqui na posição de running back, né, a gente vai ter muito provavelmente uma divisão legal ali de carregadas entre o Najee Harris e o Jaylen Warren, tá? O que eu acho que é legal, assim, eu não desgosto dessa dupla, tá? Eu acho que, assim, o pessoal costuma falar mal do Najee Harris e do Warren e tal, ou muito mais do Najee, mas eu sou fã dessa dupla. Eu acho que ela vai ter um ano legal, porque a OL, eu acredito que a OL vai estar melhor, tá?
E a gente vai falar da OL, só deixa antes eu comentar sobre os recebedores, né? Como eu já disse, a gente vai ter muito provavelmente o Freiermuth aqui e o Darnell Washington mais próximo da linha ofensiva, né? Como recebedor X, a gente vai ter muito provavelmente o George Pickens, né? Muito provavelmente não vai ser ele, né? E no Z a gente tem o Van Jefferson no momento. Qual que é o grande problema disso? Assim, primeiro que o Van Jefferson não é um dos melhores recebedores do mundo, tá? Não é mesmo. Segundo, que assim, esse time tem dois caras que são, assim, muito bons no slot, tá? Primeiro é o Calvin Austin, que assim, eu sou muito fã do Calvin Austin, eu acho que ele, se ele tivesse num lugar que realmente valorizasse a posição de slot, eu acho que ele daria certo, mas enfim. O Calvin Austin e o Roman Wilson, que foi recém-draftado. Esses dois caras, eles atuam quase que, assim, quase que 100% no slot. E, assim, dá pra colocar em 12 personnel um slot? Até dá, mas, assim, fica um pouco estranho, fica meio compacto ali. Dá pra fazer, tá? Então, assim, talvez esse Z aqui vai pra cá, né? Assim, mais pra trás, né? Obviamente, né? Ele assim, fica pra cá, né? Ele talvez fique numa bunch formation, né? Traz o X pra cá, né? E assim, junta todo mundo, né? Pra tentar confundir aqui essa área da defesa, né? E assim, tudo bem. Aí você consegue você consegue aplicar, né, o jogo com os slots. Mas, assim, eu acho que é muito situacional e eu não gostei da pick do Roman Wilson justamente por isso. Eu não acho que encaixa nesse estilo de ataque do Arthur Smith. Mas, enfim, vamos ver se talvez ele faça uma transição, fique um pouquinho mais... assim, desenvolva um pouquinho mais o skill set para ganhar essa posição aqui do Van Jefferson, né, para ser o Z receiver. O Calvin Austin, assim, eu acho que é uma limitação física mesmo, ele não consegue ser mais do que um slot muito bom, na minha opinião. Falando sobre OL, cara, eu gosto bastante do que eles construíram nesses últimos 2 anos, tá? Assim, essa OL, ela é Brother Jones aqui, Isaac Seumalo aqui, Zach Frazier aqui como center, vou olhar minha cola aqui. O James Daniels como right guard e o Troy Foltano como right tackle. Então, assim, a gente tem 2 calouros, né, como center e right tackle, um segundanista como left tackle e 2 guards mais experientes aqui. E, assim, eu vou te falar, assim, eu acho que são 2 caras, são 5 caras constantes, sabe? A minha maior dúvida com relação a essa OL vai ser a questão do Foltano como tackle, como ele vai fazer essa tradução para a NFL como tackle, porque assim, ele não é um cara com a maior envergadura do mundo, né? Pelo contrário, muito técnico, assim, como tackle no college, assim, ele era maravilhoso. A gente comentou do Rosengarten, né? Ele era o left tackle da linha ofensiva de Washington, né? Que tinha o Rosengarten dos Ravens, né? Como right tackle. E assim, os dois são muito bons, só que o Foltano, ele é mais técnico, só que ele tem uma limitação física da questão da envergadura, e isso pode acabar sendo um limitador grande para ele, tá? Mas assim, até que isso aconteça na NFL, eu não vou cravar isso, né? A gente já viu muitos OTs dando certo, mesmo com problema de envergadura. O Rashawn Slater é um ótimo exemplo desse tipo de jogador, tá? Então, assim, sem problema nenhum, isso aí, acho que faz sentido. E, enfim, vamos... eu gosto bastante dessa OL, eu acho que, assim, não tem um elo fraco bem definido, e eu acho que isso vai ser muito, muito, muito importante para esse time que tá, assim, meio que numa semi-reconstrução ali, principalmente nessa parte do ataque, tá? É um ataque bem interessante, vai ser ou muito bom ou muito ruim, tá? Eu não acho que tem como ele ser mediano, porque, assim, essas diferenças criativas entre o Russell Wilson e o Arthur Smith, acho que podem acabar sendo um problema ali mais pra frente, tá? Falando sobre a defesa, assim, muito difícil falar mal dessa defesa, tá? Cara, os Steelers, assim, foram
cara, sensacionais na questão de turnover differential, né? A diferença de turnovers nessa temporada. E assim, não só, isso não é um mérito só da defesa, mas é do ataque também, tá? E eu acho que, inclusive, por isso que esse time foi tão bem nessa última temporada. Isso teve um impacto gigantesco. Eles foram o segundo time que menos gerou turnover e o oitavo time que mais gerou... desculpa, o segundo time que menos teve turnovers, né, no ataque e o oitavo que mais gerou turnovers na defesa. E assim, é o quarto time no turnover differential, né, quando você diminui um do outro ali. E, cara, isso é muito importante na NFL de hoje. Turnover é muito importante. E assim, historicamente a gente sabe que os Steelers são bons em roubar a bola, cara. Então, assim, isso é muito por questão de caras como o TJ Watt aqui, né, que é um forçador de fumbles nato, tem até uma interceptação ou outra ali, né, assim, o Alex Highsmith é muito bom nisso também, né, e essa dupla de edges é excepcional, cara, excepcional. Tudo que falta para isso aqui virar elite é você ter uma profundidade legal, mas assim, os Steelers não tem isso, mas como dupla, Watt e Highsmith são, assim, excelentes, tá? Olhando pro interior aqui da linha defensiva, a gente também tem ótimos jogadores, tá? Então, assim, Cameron Hayward é excelente, tá? Como defensive end aqui, como Trey Tech, sim, muito, muito, muito bom. Você tem o Ogunjobi aqui também, que é uma ótima adição, que veio dos Bengals do ano passado, e você tem o Keanu Benton aqui, que é um ótimo nose tackle, tá? Para essas... para situações mais de jogo terrestre, tá? Gosto muito dessa unidade aqui, dessa linha defensiva, eu sou muito, muito, muito fã, tá? Daqui pra cima começa a ficar um pouco mais fraco, sim, mas eu ainda acho que tem talento e assim, o Mike Tomlin sabe trabalhar com talento, cara, e assim, é a especialidade dele, ele é muito bom nisso, em potencializar os jogadores que ele tem. Inclusive, um dos caras que a gente precisa ficar de olho pra essa temporada é o Patrick Queen, né, que veio dos Ravens e assim, pode vir a ser uma peça importantíssima nesse ataque na questão agressividade. Como eu já disse, né, os Steelers são muito, muito fortes, muito agressivos defensivamente. Então, assim, o Patrick Queen, a gente já viu ele nos Ravens, como ele faz isso, como ele se aproxima na linha de scrimmage, às vezes até antes do snap. E, assim, ele é uma bala de canhão, cara. Ele vai rapidinho até o QB, consegue um espaço, consegue abrir um gap e chegar no QB, ou chegar até no running back para caso de corrida. Ou às vezes ele até dropa em cobertura, que não é a especialidade dele, mas assim, ele consegue fazer isso, tá? Não é onde ele onde ele tá mais, oh meu Deus, assim, confortável, mas assim, ele tá ali, ele consegue fazer isso, tá? E pra contenção a gente tem o Elandon Roberts, que assim, provavelmente vai ser o Elandon Roberts, tá? Porque assim, existe uma mini disputa ali nessa posição de linebacker mais conservador, né? Então a gente tem o Cole Holcomb, tem o Elandon Roberts e tem a chegada do Peyton Wilson, né? Que foi draftado aí nessa temporada e eu sou muito, muito, muito fã dele, apesar assim, de umas questões de lesão. Eu queria muito ver o Peyton Wilson aqui, tá? Muito, muito mesmo. Tá? Eu acho que faria muito sentido e assim, eu acho que ele tem potencial para ser um grande linebacker na NFL, tá? Vamos ver se ele ganha essa chance aí se ele ganha essa titularidade aí no training camp e na pré-temporada dos Steelers, tá? Sobre a secundária, não é a melhor secundária do mundo, né? Assim, você tem o Joey Porter Jr., o Dante Jackson, né? Que assim, são bons CBs, nada demais, assim. O Joey Porter Jr. tem um potencial legal, é só o segundo ano dele agora, não teve um primeiro ano ruim não, então assim, pode ser uma grata surpresa aí pro torcedor dos Steelers, mas assim, eu não acho ele nada, meu Deus, bizarro, tá? É engraçado, né? A gente tem também, nas situações de níquel, né? Eles tinham normalmente o Chandon Sullivan
na temporada passada, nos 32% dos snaps, né, que ele teve, mas com a saída do Sullivan, eles vão ter um níquel aqui, para as formações em níquel, né, obviamente, um níquel undrafted free agent é o titular, que é o Beanie Bishop, tá? É assim, um jogador muito bom, até não entendi muito bem porque ele não foi draftado, mas assim, esse cara aqui, undrafted, vai ser o níquel titular, pelo menos é o que o depth chart dos Steelers está apontando no momento, tá? E tem uma dupla de safeties muito boa, tá? Assim, Deshaun Elliott e o Minkah Fitzpatrick são excepcionais. O Deshaun Elliott, a galera subestima demais, eu sou muito fã dele. Assim, o cara, playmaker nato, e o Minkah Fitzpatrick é outro playmaker nato, assim, um dos melhores safeties da NFL, fácil, tá? E, cara, assim, eu só preciso ver o Minkah saudável, né? Porque, assim, tem sido um pouco difícil nos últimos anos ver ele saudável, mas aqui, eu acredito que com ele saudável, essa secundária ela é outra, tá? Então, é isso, assim, esse time aqui, ele tá bem completinho, tá? Assim, tanto principalmente na defesa, tá? Mas, assim, no ataque, falta um recebedorzinho, assim, a mais, tipo, eu não sou tão fã do George Pickens aqui como ex-receiver, eu não acho que ele é o cara mais constante em quesito de produção, né, assim, ele tem jogos de 170 jardas, né, tem jogos de 12 jardas, e, assim, eu prefiro um wide receiver que me entregue 90 jardas todo jogo do que um que faça isso, porque, assim, às vezes eu preciso depender dele e eu não consigo, né, então, assim, eu não sou fã do Pickens por conta disso. Eu acho que o Freiermuth vai ter um ano absurdo em termos de volume, tá? Muito, muito, muito empolgado pra esse ano do Freiermuth e do Darnell Washington. Assim, eu acho que os tight ends vão ser bem acionados nesse time. E o Russell Wilson ama jogar com tight end, então isso aqui pode vir a ser um encaixe bem legal do time. Mas, assim, mais na parte de wide receivers, assim, vai ter que ter uma surpresa legal aí pra eles conseguirem produzir, né, ofensivamente falando, tá? Mas eu acho que é isso. Deixa eu tirar isso aqui. É isso, galera. Assim, eu queria falar um pouco das expectativas também para os Steelers nessa temporada. Assim, não é um time ruim. Na verdade, eu acredito que é um time melhor do que na temporada passada. Mas, assim, a schedule dos Steelers é bizarro. O calendário deles é muito doloroso. Ó, eu vou ler aqui para vocês os últimos 8 jogos. 8 jogos, tá? Ou seja, a segunda metade da temporada dos Steelers, tá? Em casa contra os Ravens, fora de casa contra os Browns, fora de casa contra os Bengals, em casa contra os Browns, fora de casa contra os Eagles, fora de casa contra os Ravens, em casa contra os Chiefs, em casa contra os Bengals. Assim, eu vou me surpreender muito se esse time sair com mais de 2 vitórias aqui, porque eles não são favoritos para nenhum desses 8 jogos, cara. Nenhum desses 8 jogos. Então, assim, realmente é difícil. Então, assim, antes você tem confrontos, assim, vencíveis, tipo Raiders, fora de casa, mas, assim, tudo bem. Giants em casa, eles são favoritos. Commanders fora de casa, acredito que eles são favoritos. Então dá pra ganhar dos Chargers, dá pra ganhar dos Broncos, dá até pra ganhar dos Falcons, dos Colts, talvez, dos Cowboys. Assim, no começo da temporada, a schedule tá bem fácil, relativamente fácil. Mas, assim, na segunda parte vai ser um desafio muito grande pros Steelers, assim. Eles vão ter que torcer pros times, os adversários chegarem numa fase bem ruim, para eles terem uma chance legal de assim, levar mais de 2 desses jogos aqui. Assim, eu me surpreenderia se levar mais de 1, sem sacanagem, tá? Enfim, assim, eu não vou ficar contando com lesão nenhuma aqui, então, assim, eu acho que é um time bom, mas eu acho que assim, é a divisão mais forte da NFL, essa AFC North, e eles vão sofrer muito com essa sequência bizarra aí no fim da temporada. Assim, os caras vão enfrentar literalmente os 6 jogos de divisão na última metade da temporada, e, assim, vai ser bem difícil, cara, bem difícil para esse time conseguir manter essa sequência de vitórias, de temporadas acima de .500, né, com recorde positivo. Então, assim, eu vejo, assim, de 6 a 9 vitórias, assim, pros Steelers, e essa é a minha expectativa, cara.
imaginando, né, obviamente, todo mundo saudável aí. E é isso, pessoal. Finalizamos mais uma divisão. Temos só mais 12 times até o fim até começarmos, né, a temporada, né? Mas vamos correr com essas análises aí. E é isso, tamo junto. Um beijo, um abraço e até a próxima.